Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O Senhor Deus quer falar aos nossos corações. Se prepare que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para te adorar. O livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18. Aleluia. Aleluia. O livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu tento entender, porque a narrativa desde o capítulo 12 ao capítulo 14, 15 e 16, quando nós entramos dentro da história desse grande homem, que parece que os céus se abrem, Deus aponta para ele e diz: Ei Abraão, sai do meio da tua parentela, sai de onde você está, que eu te levarei para uma terra que eu vou te mostrar. Te farei grande, te abençoarei. Os que te abençoares eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Eu vou cuidar de ti, Abraão. Que visão desse homem, em largar tudo e deixar toda a família, sair do meio da família, sair da sua casa, da sua convivência em família, dos seus irmãos, deixar os seus amigos, abrir a porta de casa e sair sem direção, aparentemente, porque o Senhor o chamou. Em algum momento Deus encontrou Abraão no meio de uma nação idólatra, no meio de pessoas que estavam totalmente vindo na contramão, e um homem em algum momento estava se chegando a Deus. Eu não sei se foi numa noite, numa manhã ou numa tarde, mas Abraão fez algo que chamou a atenção de Deus. Segundo Flávio Joséfo, historiador dos Hebreus, diz que Abraão tinha uma visão muito linda e um panorama aberto para a visão dos deuses da sua nação. Ele percebia que os deuses de sua nação eram limitados e que havia um Deus maior, que regia todos os deuses da Mesopotâmia e de Ur dos caldeus, de uma nação idólatra, uma nação que reverenciava diversos deuses. Estão no berço da humanidade. Eles estão sentindo o cheiro ainda do jardim do Éden. Eles podem a mistura de cores do Éden, mas não podem entrar. Eles sentem a presença daquilo que foi o jardim, aonde foi plantado, aonde a árvore da vida se estabeleceu, aonde há um querubim que de dia e de noite rodeia sem permitir a entrada de ninguém. Abraão tinha uma visão apurada, e nessa visão parece que ele tocou no coração de Deus, e do nada o capítulo 12 começa: sai da tua parentela. Imagine você nesse exato momento, vivendo a vida que você está, dentro da sua casa, no seu trabalho, a sua família, e de repente você ouve a voz do teu Deus falando: sai do meio disso tudo, que eu vou te levar para uma outra terra. Eu tenho um novo propósito, eu tenho um novo projeto, eu tenho um novo sonho. É algo difícil de nós entendermos, as nossas faculdades mentais vão entrar em parafuso, depois de você estar estabelecido, depois de você estar com os pés firmes. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de alguém quando porventura, talvez dentro ou fora da narrativa, alguém tenha aconselhado: que isso, rapaz? Por que você vai? Por que você vai sair? Depois de tudo que você fez, e como é que agora você vai? E ele resolveu a ouvir a voz de Deus, e por isso lhe foi imputado como fé, de acreditar naquilo que ele jamais havia visto, e de ouvir a voz de um Deus que ele jamais ouvira falar. E daquele momento em diante, aquele homem chamado Abraão, ele se torna um homem de fé, e ele começa a caminhar com Deus. E quando ele começa a caminhar com Deus, Abraão descobre, e dentro da sua narrativa do capítulo 12 em diante, ele percebe que Deus visita ele. De tempo em tempo o anjo do Senhor visita Abraão. Olha para quem está do teu lado e diz: o anjo do Senhor está te visitando, está visitando a tua casa,
você nem percebeu, mas tem dia que ele pisa lá e você nem sentiu. Às vezes tu está na rua, ele está te visitando. Às vezes você está se preparando para entrar numa sala de recurso humano para pleitear uma entrada numa empresa. Ele está ali com você. Ele nos visita, ele caminha conosco. E em tempo em que ele visita, diz a palavra de Deus que Abraão preparava sacrifício ao Senhor. Nós conhecemos esse homem pacífico, esse homem que tem o prazer de levantar altar. Nós conhecemos esse homem abençoado, que em nenhum momento procura briga com ninguém. Ele entra no Egito e ele diz para a esposa dele: olha, vamos dizer que você é minha irmã, para que eu não morra, para que não aconteça coisa pior. E Deus olha do céu e olha a injustiça e diz: não, Abraão, eu vou pegar a casa de Faraó, eu vou atingir a casa de Faraó, porque essa mulher é tua mulher, eu não vou deixar ninguém tocar. Faraó chama Abraão e diz: rapaz, que é isso que você faz? Você entra dentro do meu palácio, da minha nação, a tua esposa linda, e você diz que ela não é nada sua. Olha, estava eu dormindo e estou percebendo as pragas entrando pela porta. As coisas que estavam tudo no lugar virou de cabeça para baixo. As coisas que estava tudo certo começou a dar errado. Era o próprio Deus tocando lá, porque ninguém pode tocar no que é teu. O que é teu está abençoado, e mão nenhuma vai colocar a mão. Então olha para quem está do teu lado e diz: acalma teu coração, porque Deus abençoou o que Ele te deu, e o que é abençoado não pode ser amaldiçoado. Quem tem maldição não vai tocar naquilo que é teu. Deus deu, ninguém tira, ninguém pode arrancar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. É nesse momento que nós começamos a ver um homem pacífico, calmo, tranquilo. Ele enriquece, ele agora não é mais um Abraão simplesmente que tem uma quantidade de recursos, que saiu da casa de seu pai, que deixou sua família. Ele agora tem lá os seus animais, ele tem ouro, ele tem prata, pastor Fabrício. Ele tem tudo que ele gostaria de ter, e quando ele percebe, os seus pastores estão entrando em atrito com Ló, seu sobrinho. E ele é um homem tão pacífico que ele não quer briga. E ele diz: Ló, meu sobrinho, procura um lugar que você queira ir, porque olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Que autoridade é essa? Que confiança é essa que está nos faltando? Deus colocou a mão sobre a tua cabeça. Para de achar que você é coitadinho. Para de achar que Deus, os céus não têm acordo contigo. O céu tem propósito contigo. Para de achar que você é qualquer um que está pisando nessa terra. Você não é qualquer um. Nós podemos em dado momento estar passando por uma provação, mas isso não quer dizer que os céus, nós não somos o céu. A luta que nós atravessamos vai mostrar o tamanho do amor de Deus para com nossa vida. Quando alguém diz que a luta vai te levar ao chão, Deus está esperando você bater no chão, porque Ele diz a palavra: os humilhados, os que descem, eu levanto com minha poderosa mão. A gente vai conhecer um homem pacífico, amoroso, que não está preocupado com bens, que não está preocupado com absolutamente nada. Ele só quer fazer a vontade daquele Deus que um dia rasgou os céus sobre a cabeça dele e falou: sai do meio da tua parentela. Pastora Silva, ele ouviu a voz de Deus. Aquilo mexeu com a estrutura dele. Tenho eu certeza, e sem criar nenhuma heresia, que por viver na Baixa Mesopotâmia, ele pôde durante a sua juventude entrar em diversas sinagogas de diversos deuses. Ele viu as imagens de escultura, ele via as pessoas idolatrando as imagens, mas nunca viu a imagem de escultura se comunicar com quem a idolatrava. Ele via as imagens nas esquinas, nas encruzilhadas, nos cantos. Eu estive no Japão em 99 e eu vi um Buda de 25 metros de altura numa das cidades. Quando eu fui conhecer uma cidade, fui participar de um evento e me levaram para ver. E quando eu vi, era um Buda sentado, mais de 25 metros de altura, e eu parei na frente dele, fiquei olhando. As pessoas vinham, reverenciava ele. As pessoas vinham, se ajoelhavam diante dele, mas o Buda não se movimentava.
O Buda não emitia som algum. As suas mãos estavam sobre suas pernas. As suas pernas estavam travadas. Ele era bem tratado porque tinha pessoas que o mantinham bem tratado, aquela estrutura. Mas ele não tinha vida. Por diversas vezes eu andando pelas ruas e esquinas do Japão, me dava com altares feitos e com moedas que as pessoas colocavam em adoração àquele Deus, em adoração àquela entidade. São países que idolatram e tem uma idolatria em cada esquina, em cada local. Imagino eu, Abraão, andando por sua cidade de idolatria. Uma cidade em que todas as sinagogas têm um Deus diferente. E ele olha para todos os deuses que não fala, que não se comunica. Ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ser abraçado por esse Deus. Ele quer ver algo que possa dizer que o Deus tem vida. Então ele anda por toda a cidade e não encontra isso. Então os céus se abrem e diz: você está procurando um Deus que fale contigo? Você está procurando um Deus que se revele a você? Não é você que me encontrou, fui eu que te encontrei. Deus vai nos encontrar quando nós achamos ou pensamos que estamos perdidos. O bom pastor vem caminhando pelo vale, pelo deserto, porque quando você gemeu, a ovelha gritou, o pastor chega com o cajado, com a vara. Mas ele pega, pastor Fabrício, coloca sobre os ombros e diz: você queria me conhecer? Pois bem, aqui estou eu, me revela você. Agora sai do meio da tua parentela, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Deus quer se revelar a mim e a você coisas grandiosas. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Deixa Deus te mostrar qual é o propósito dele nessa terra contigo. Está duvidando do poder de Deus por quê? Está pensando que Deus vai te deixar passar pelo deserto a vida toda por quê? Está pensando que você vai viver nessa vida sem dinheiro toda a tua vida por quê? Se você serve o dono do ouro e da prata. Está pensando que vai ficar preso a essa enfermidade por toda a vida por quê? Você serve ao médico por excelência. Está pensando que a tua vida vai ficar amarrada por quê? Você serve a um Deus que quebra, esmiuça os cadeados de ferro, e Ele está fazendo aqui nessa noite. Quem está vivo, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. E Abraão sai, encontre do capítulo 12, na sua chamada até o capítulo 15, um homem pacífico, amoroso. Se entrarmos nas entrelinhas e tentarmos descortinar os bastidores, Abraão era aquele que abraçava os seus conservos, era aquele que cuidava dos criados. Ele tratava Eliezer Damasceno com tanto amor e com tanto carinho, que dentro de uma das narrativas da Bíblia, ele estabelece para Deus: Deus, se eu não for te as minhas riquezas para Eliezer Damasceno, o meu empregado. Tamanho é o amor que ele tinha para com os que serviam a ele, estava com ele. Não vejo prepotência nele, eu não vejo um homem de nariz altivo, eu vejo um homem que se tornou amigo de Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta: quer ser meu amigo? Não, olha para quem está, pergunta: quer ser meu amigo? Agora diz: para ser meu amigo tem que ter lealdade. A lealdade fez com que ele ouvisse a voz de Deus e saísse, e começou a viver a sua vida, enriqueceu. Deus o abençoou, os céus se abriu sobre a vida dele. E de repente, quando tudo parece que vai bem, Deus quer se revelar ainda mais. Deus quer mostrar o futuro para Abraão. Deus quer revelar essa noite para Abraão. Deus quer olhar para mim e para você e quer revelar para Abraão que uma noite como essa nós teremos um cálice representando o suco de uva, o sangue de Cristo. Nós teríamos o cálice, que sobre ele teria o pão, representando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, revelando para mim e para você o futuro. Mas Abraão, ele está vindo de uma guerra. O pacífico, amoroso, que cuidava dos seus servos, Kedolar Mauer,
um dos grandes reis que dominava todas as nações e que fazia com que todas as nações pagassem tributo a ele, diz que em dado momento 5 nações se rebelam. E antes ele atacar Sodoma e Gomorra com as mais outras nações, que eram um conglomerado de nações em guerra, ele entra nas cidades dos cananeus, e ele destrói os amoreus, ele destrói os amalequitas. Tamanho o seu poder. E se entrarmos dentro da narrativa do texto, tentar entender quem são os amalequitas, eles eram jovens guerreiros desde sua meninice, foram treinados para lutar até o último momento. Mas é esse rei, junto com um conglomerado de mais 4 reis e nações, que entram em guerra, destrói a terra dos cananeus, destrói os amoreus, destrói os amalequitas, e então ele desce para o vale de Sim, e agora ele está aguardando o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e mais 3 nações lutarem contra ele, porque ele quer que os tributos sejam lhe pagos novamente. 13º ano, o tributo parou de ser pago, e ele reúne o seu conglomerado de reis e vai para a batalha reivindicar os pagamentos. Numa grande batalha que ocorre, ele sai vitorioso. No meio da sua vitória, ele arrasta o sobrinho de Abraão, um homem com uma família, no meio de 9 nações em guerra, vai mexer com Abraão. Meu Deus, eu e você temos uma força, que tem pessoas que, se tentar contra você, Deus vai fazer descer a sepultura. Eu e você temos uma força, que eu e você, se falarmos com Deus de madrugada, de manhã o judiciário, um juiz que você nunca viu, um desembargador que você nunca viu, acorda com um processo na mesa dele e o teu nome lá. Eu e você temos algo que mexe com Deus, que se eu e você pararmos no CTI, e o médico da noite, quando nos examinar, der um parecer negativo, de manhã, quando o laudo médico chegar na mesa do novo médico, o médico vai olhar e vai dizer: não é negativo. Nós fomos escolhidos a dedos por Deus. Em algum momento os céus se abriu, Deus, para viver para Ele. Deus te colocou numa posição de servidor dele de uma maneira tão poderosa, que nada te afasta do amor de Deus, nem a profundeza. Não há nada. O apóstolo Paulo, ele declara: nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. A tribulação não afasta. A dor, você já passou muita dor. Tem pessoas que já tomou morfina aqui porque sentia dor. Teve pessoas que já tomou remédios fortes porque sentia dor, e a dor não te afastou de Deus. A tribulação, teve pessoas que já teve noites tribuladas, teve pessoas que passou semanas na tribulação e não te afastou da presença de Deus. Teve noites escuras que você pensou que jamais sairia dela e não te afastou da presença de Deus. Teve porta que se fechou, que você pensou: como eu vou pagar o aluguel, como eu vou pagar a luz, como é que eu vou fazer as coisas da minha casa, mas não te afastou da presença de Deus. O apóstolo Paulo diz: todas essas coisas não podem nos afastar do amor que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós conhecemos um homem pacífico, calmo, que tinha o prazer de correr. Moisés, quando Abraão via o anjo do Senhor, ele corria e preparava o sacrifício. Eu não encontro vendo Moisés fazendo festa para os seus familiares. Eu não vejo Abraão fazendo festa para os seus familiares. Eu não vejo, pastora Cristina, Abraão fazendo festa para os seus familiares. Mas quando o anjo do Senhor chegava perto da tenda, Moisés corria para fazer sacrifício.
Olha para quem está do teu lado e fala: não é qualquer sacrifício. Primeiro, pastora Maria do Socorro, ele preparava o altar. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus te trouxe aqui hoje para preparar o altar, porque antes do culto acabar, o sacrifício vai queimar sobre o altar, e tem resposta de Deus para a nossa vida. Quem está comigo aqui nessa noite? E ele então preparava, e ele sacrificava ao Senhor, pastor. Ele realizava conforme Deus queria. Esse é o homem pacífico. Esse é o homem que chamou a atenção de sua esposa em dado momento. Esse é o homem que cuidou de sua família. Esse é o homem que lutou por tudo, mas agora ele sabe que Ló foi levado cativo. Nações poderosas se degladiaram no Vale de Sidim. Ouvia-se ao longo o barulho das grandes batalhas sendo travadas. A poeira subia no Vale dos Cananeus, mostrando que os amalequitas estão saindo em retirada. Os amoreus se despediram e se afastaram. E aquele grande exército com o rei de Elã vem avançando, destruindo tudo. Toma Sodoma, toma Gomorra, toma todas as nações. Mas ele mexe numa coisa que não poderia mexer. Ninguém pode mexer naquilo que faz parte da tua vida. Aquilo que você abençoou, ninguém pode tocar. Não, você não entendeu. Levanta essa mão de profeta. Porque esse lugar que você está é terra santa. Esse lugar é lugar abençoador. Já abriu portas na vida de muitas pessoas. Essa igreja, ela tem uma coisa diferente com os céus. Aqui o céu fica baixinho, o milagre acontece, a palavra penetra no mais profundo do coração, o louvor irriga a terra. E quando você pensa que vai ser uma mera reunião social, o céu desce e diz: Deus está recebendo o culto diante dele. Porque nós não viemos aqui para cantar músicas psicodélicas, nós não viemos aqui para cantar músicas, não, nós viemos aqui adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Cadê os adoradores aqui nessa noite? Ainda dá tempo de você abrir a sua boca. Enquanto você adora, os inimigos caem por terra. Enquanto você adora, tem a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa semana vai ser a melhor semana do ano sobre as nossas vidas. Quem recebe, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Nós conhecemos um homem pacífico, mas tocaram em Ló. E agora nós vamos encontrar um homem contando os seus criados e os seus conservos. E o número dos seus conservos são 318 homens. E ele está inserido. Nunca fuja de uma peleja. Não pegue a responsabilidade que é sua e coloque sobre o outro. A responsabilidade é sua. Vá à frente. Ele coloca 318 homens. E ele vai. Irmãos, o capítulo 14 e o 15 não fala como foi a guerra. Rodrigo, nos foi escondido aos nossos olhos. Como pode uma nação destruir diversas nações pela terra dos cananeus, acabar com os malequitas, acabar com os amoreus, destruir e tomar todos os habitantes de Sodoma e Gomorra e destruir mais 3 nações? Como pode 318 homens vencer? Você pode olhar para a pessoa que está sentada do teu lado e achar que ela é apenas um servo, mas eu quero abrir um negócio para você. Esse servo que você vê sentado do teu lado, ele está todo preparado para a guerra. Tem uma armadura que você não consegue ver. Tem um negócio no pé que brilha como um latão reluzente. Você não consegue ver. Tem um escudo aqui na frente, nas mãos. Tem uma espada. Pastor, o que o senhor está falando? Nós podemos ser mansos, mas quando a gente vai para a guerra, o próprio Deus vai com a gente no vale.
quando eu estava vindo para cá, eu comecei a imaginar Abraão, um senhor, beirando os seus 80 para 90 anos, no vale, segurando uma espada e lutando contra os inimigos para resgatar Ló. E o que eu vi, eu quero falar com vocês. O que eu vi, eu não vi Abraão, eu vi o próprio anjo do Senhor, aquele que por diversas vezes recebeu o sacrifício de Abraão. Eu não sei o que você tem colocado para Deus, eu não sei o propósito que você tem feito com Deus, eu não sei o quanto você tem se doado a Deus, mas o que você faz para o céu, o que você coloca para Deus, Deus vai te restituir no momento da tua adversidade, no momento da tua dor, Ele será o teu médico, no momento que faltar tudo, Ele será o teu pão de cada dia. Ele vai vir. Eu não vi Abraão no vale, eu vi o próprio Deus pisando no vale e gritando para que todos ouvissem: Abraão é meu servo, essa guerra não é dele, eu sou o Senhor da guerra, minha é essa guerra. Pastora Maria do Socorro não nos mostra a guerra, só nos mostra Abraão voltando da guerra. Alessandra Lima, e ele vem à frente, e quando ele vem chegando, vem um homem, o rei de Salém, Melquisedeque. Ele vem caminhando, Melquisedeque, rei de Salém, que em nenhum momento entra em texto nenhum da Bíblia, e que em nenhum momento futuramente você vai ver em texto nenhum da Bíblia. Ele aparece nessa única vez. E quando ele vem, a Bíblia diz que ele traz pão e vinho. O vinho representa o sangue de Cristo, a nova aliança, sangue vertido na cruz do Calvário. O pão representa o corpo de Cristo, que foi moído, foi quebrado pelas nossas enfermidades, pelas nossas inquietações, pelas nossas ansiedades, as nossas preocupações. O castigo que estava sobre ele, ele levou sobre si as nossas pisaduras, ele levou sobre si os nossos erros, as nossas transgressões, ele levou sobre si, ele levou tudo que poderia. E então o suco de uva representa o sangue da nova aliança, o pão representa o corpo de Cristo. O rei de Salém chega na presença de Abraão e coloca um banquete, e coloca pão e vinho. Ele está dizendo para mim e para você: vai ter um tempo de luta que você vai passar, vai ter um momento de batalha que você vai passar, que você vai olhar para a perspectiva e para o vale e vai dizer: eu não tenho condições. A primeira palavra da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida é: essa guerra não é sua. Deixa Deus pisar nesse vale, deixa Deus desembanhar a espada, fica em oração, vai para o jejum, vai para o joelho e deixa, porque a única coisa que Deus vai fazer, vencer os teus inimigos, e Ele vai colocar a mesa. O rei de Salém não vai entrar sequer mais dentro de texto bíblico. Dentro dos estudiosos, eles costumam dizer que o rei de Salém é o rei de Jerusalém, só que Jerusalém ainda não existia. Então, o rei de Salém, dentro da visão de alguns grandes intérpretes da Bíblia, diz que era o próprio Filho de Deus pisando. Pode ser a luta que você vai passar, a batalha que você vai passar, avança e aguarde, porque o próprio Deus vai vir colocar o banquete para você. Ele vai mostrar para você coisas futuras. Ele vai mostrar para você que aquilo que você está atravessando vai florescer lá na frente. Ele vai mostrar para você que a batalha e a porta que se fechou é porque tem uma porta lá na frente. Quem diria que o rei de Salém, em Gênesis, trouxesse pão e vinho, e que hoje
no ano de hoje, eu e você vamos sentar à mesa para comer pão e vinho representando o corpo de Cristo. As batalhas vão vir, as lutas vão vir, as belezas vão vir, mas Deus está falando para mim e para você: acalma teu coração, o que eu tenho contigo é uma história, está lá na frente, está lá na frente. Abraão não conseguiu entender, mas hoje a gente abre a Bíblia e entende uma coisa: as lutas que vêm para o próprio Deus vir até a mim e para você e colocar o pão e o vinho. E o pão e o vinho não é para qualquer um. O pão e vinho não é para qualquer um. Ele ofertou a quem? A Abraão. Quando ele oferta a Abraão o pão e o vinho, e ele abençoa Abraão, ele fala: Deus te fará o teu nome poderoso e grande, serás uma bênção. Ele começa a abençoar Abraão: teu nome será grande. Abraão, ele tem o seu nome como base em 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o muçulmano. Espalhado por esse mundo, são bases como patriarca na fé para essas três religiões. Só que não é só isso. Tinha muita gente com ele para sentar à mesa, mas eu não vi ninguém sentando à mesa. Tem coisas que Deus vai reservar só para você. Para de reclamar da luta que está atravessando. Para de se lamentar da luta que está passando. Depois, quando essa peleja passar, Deus vai colocar uma mesa e vai dizer: senta, porque o Deus poderoso do Altíssimo nas tuas mãos. O que está se levantando contra a tua vida? Qual é o teu medo? Está preocupado com o quê? Imagine Abraão com 90 anos no vale, lutando, um batalhão de anjos em volta dele, o próprio Deus pisando na terra, dizendo: ninguém toca no meu amigo. Ninguém toca naquele que sempre, quando eu chego na casa dele, ele sacrifica. Sempre que eu chego na casa dele, ele coloca um altar a mim. Deus não está vendo o que está pelo lado de fora. Deus nos conhece lá dentro. Deus conhece o coração que você tem, amoroso, de querer fazer tudo por todo mundo. Nunca deixe esse princípio que Deus colocou dentro de você. Não, pode quem quiser tentar acabar com você, continue sendo quem você é. Essa essência, esse princípio, esse legado que vem de pai para filho, de mãe para filho, não deixa para trás. Passa para os teus filhos, passa para os teus netos. Nessa terra ainda tem que pisar pessoas que, quando vai para o vale, o Deus desce no vale e diz: nele ninguém toca, nela ninguém toca. Por quê? Porque o coração é grande. Vocês veem o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, vejo o que está lá dentro. Eu vejo as lágrimas que são derramadas, eu vejo os joelhos na madrugada orando, eu vejo a preocupação com a família, a preocupação com o irmão, preocupação com pessoas que não são sangue, mas é ovelha do redil. Está no vale, fica tranquilo. O anjo do Senhor está pisando no vale com você. Cadê a glória para Deus?